Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos estar lendo vou estar lendo do 11 em diante, é uma história que todos vocês conhecem, mas a gente vai estar meditando, é a palavra que Deus mandou trazer nessa noite, amém? Já está ali, né? Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido em toda a terra, não há Deus senão em Israel. Agora pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim contudo desse esse teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses senão o Senhor. Nisso perdoe, Senhor, a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse... Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Repita comigo: tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrá-lo disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens. Meu senhor mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, sim, estou com ele. Ele amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes e pô-la sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e depositou na casa. Despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou, pôs-se diante do seu senhor, e esse lhe disse, disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomar vestes, olivais de vinhas e ovelhas, bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Glórias a Deus. Quando nós vamos ler, estudar a Bíblia, aprender sobre
os profetas, sobre os homens de Deus, né, é muito interessante. Muitas das vezes, principalmente quando a gente vê a história pela primeira vez, que não é o caso aqui, glórias a Deus. Mas conforme você vai aprendendo, conforme você vai pegando a Bíblia, você vai lendo, algumas histórias vão te chamando a atenção mais do que outras. E eu me recordo desse texto aqui, eu já preguei sobre ele, né, mas sobre o profeta Eliseu. E eu me recordo assim desse texto, porque quando você começa a ler ele ali, você pensa assim, como é bobo esse Geazi, né? Como o Geazi foi bobo, por que fez isso, né? Enfiou os pés pelas mãos. E eu me recordo que eu lia sobre esse texto e dizia, meu Deus, ele não precisava ter feito isso, né? Ele, né? Por que fazer isso? E por que a gente acaba se indignando? Porque não precisava. Olha tudo que causou sobre a vida dele. E o que eu gostaria assim nessa noite? É muito bom quando você olha para a vida do profeta, homem de Deus, varão valoroso, mas que um dia também havia servido a outro profeta, também havia andado com outro profeta. E Geazi vinha nesse mesmo caminho. Geazi também andava com o profeta também confiava a ele algumas situações. O profeta, ele era muito importante para a obra de Deus dentro do chamado do profeta. E é interessante, porque quando você começa a andar com homens de Deus, você vai se apaixonar, você vai querer ver, você vai começar a ver sinais, você vai ver prodígios, você vai conhecer, vai aprender mais sobre Deus. E Geazi fazia isso, né? Geazi andava com o profeta. E eu não tenho tempo para nomear todos os milagres, mas qual que era a vantagem dele estar junto com Eliseu? Ele via todos os milagres. Sabe o que é assistir assim na primeira fila? Imagina, ele andava com o homem, as pessoas se aproximavam dele, ele profetizava, o profeta profetizava, ele acompanhava, ele via que ali havia um homem de Deus, ali havia a presença de Deus. E ele viu milagres assim extraordinários. Quando você vai lendo a história da Bíblia sobre Eliseu, você vai vendo quantos milagres Eliseu praticou. Deus usou, Deus foi na vida daquele homem. E Geazi, conforme você vai vendo ali, você vai vendo o quê? Que ele estava presente. Ou seja, não havia dúvidas de que Deus era na vida daquele homem ali. Só que, em determinado momento, alguma coisa falou mais alto no coração dele. O que seria essa alguma coisa? No caso de Geazi específico, foi a ganância. Provavelmente a ganância. Ele se afastou do homem de Deus e foi até Naamã com a intenção de pegar algumas coisas, levar vantagens, né? Já que, como nós lemos ali, só para que você recordasse, Naamã ficou tão agradecido pela cura, por aquilo que Deus havia feito na vida dele através da vida do profeta, que ele queria dar N presentes para o profeta. E o profeta falou, não, eu não quero. Né? E nós aprendemos hoje que a palavra de Deus é assim, que aquilo que de graça recebemos, de graça devemos dar. E eu fico muito feliz porque aqui nós temos feito disso daqui. Nós temos feito dessa maneira aqui nesse ministério, aqui nessa igreja. E se nós nos colocarmos em comparação a Geazi, e eu me coloco junto com você aqui nesse momento, qual que era a diferença do profeta? Ali existia a presença de Deus. Ali tinha Deus. Deus era sobre a vida dele. E ele conseguiu ver muitos milagres. E quando você começa a trazer essa palavra à luz da Bíblia, e você começa a ver, principalmente eu vou falar por mim agora enquanto pastor, mas glória a Deus pela tua vida, por você estar aqui nessa noite. Você não sai da tua casa à toa numa quarta-feira. Você sai na quarta-feira, ou mesmo no domingo, ou num sábado, ou num dia que é convidado você para vir nessa igreja aqui, que você se faz presente aqui nesse lugar. É porque o Espírito Santo de Deus te conduz até aqui. Você sabe que você vai vir aqui, e o homem de Deus que estiver conduzindo esse culto aqui, o homem de Deus que estiver ministrando aqui,
vai haver milagres, a presença de Deus vai vir, porque a presença de Deus tem se manifestado no nosso meio. Você tem visto o mover de Deus aqui, você tem visto milagres acontecer nesse lugar aqui. E quando nós vemos esses milagres acontecer aqui, e nós, sabe, enquanto pastor, eu comecei a observar o seguinte, que muitas das vezes, nós, ou muitas das vezes eu, glória a Deus, que pela misericórdia de Jesus Cristo, muito menos hoje do que quando lá atrás. Mas você começa a observar o seguinte, que apesar de você estar vendo sinais, maravilhas, milagres e prodígios, existe um determinado momento em nossas vidas, ou em tua vida, que o que é que nós fazemos? Nós nos afastamos da presença de Deus. Como assim, pastor? Meu querido, você tem andado com Deus, nós temos visto aqui, né, todos na vida de cada pastor, na vida de líderes, de obreiros, de ministrantes, daqueles que têm estado aqui. Quando você sai da tua casa numa quarta-feira, no domingo, você vê milagres aqui. Nós temos visto isso daqui. E muitas das vezes nós agimos como Geazi. Por quê? Porque nós achamos que naquele momento que nós saímos fora, Deus não está vendo. Aquilo que nós temos vivido aqui, aquilo que nós temos acompanhado aqui, aprendido aqui, já existem momentos que nós, só um pouquinho, fica aqui que eu vou ali resolver uma coisa. Ah, mas o que você vai resolver? Eu vou dar uma olhada num filminho que tem na internet ali, né? E nós esquecemos que se Deus pudesse falar conosco e dizer assim, acaso eu não estava contigo quando você fez aquilo? Quando você estava assistindo aquilo no teu computador, ou na tua casa, ou na tua televisão? Acaso eu não vi o que você fez? Muitas das vezes, nós saímos da presença de Deus, nós esquecemos que nós temos aprendido, nós temos vivido debaixo da proteção, de sinais de Deus aqui em nossas vidas, e nós começamos o quê? A compactuar com algumas coisas erradas lá de fora. Ah, mas sabe o que é, pastor? Foi só um negocinho que eu fiz ali. Eu nem enganei tanto, não foi tanto assim. Muitas das vezes, nós estamos na presença de Deus, nós estamos vendo sinais de Deus, mas nós saímos e, puxa vida, eu acho que nessa cobertura aqui agora, eu acho que eu posso até tomar um gorozinho, né? Vai ficar bem legal. Deus não vai estar vendo aqui, afinal de contas está todo mundo para lá e aqui não tem mais ninguém. Sabe o que é? Nesse momento aqui agora, eu posso compartilhar algumas coisas com meus amigos, afinal de contas estamos só entre homens, ou afinal de contas estamos só entre mulheres, então não tem problema nenhum eu falar palavrão, nós escarnecermos algumas pessoas, falarmos mal de algumas pessoas. Eu saio só um pouquinho, eu só vou ali, mas eu já volto para cá daí. E se nós nos colocarmos na mesma condição de Geazi, eu gostaria de dizer uma coisa para você, Deus espera mais de você. Você tem visto tudo que você tem visto, Deus tem feito tudo que tem feito na tua vida, porque Ele quer te usar mais ainda. Ele quer ser mais ainda com você. Os profetas passarão, os pastores passarão, né? Céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E Deus quer contar com você para estar falando essa palavra, para estar ministrando essa palavra, para estar evangelizando essa palavra, para estar orando com as pessoas, para que as curas aconteçam, os milagres sejam vistos, que a obra e o evangelho de Jesus Cristo permaneçam vivos. Mas tem tanta coisa que, talvez assim, quando nós condenávamos a Geazi, tem tanta coisa de tão menos valor, que acaba nos tirando dessa presença, que acaba nos tirando desse caminho, que acaba nos tirando desse ensino.
Tanta coisa que nós fazemos muitas vezes até mesmo com a nossa família ou para com a nossa família. Isso, quando nós observamos ali ainda e não fazemos muitas vezes, como Naamã. Quando Naamã, ele descobriu, como muitos aqui descobriram Deus nesse lugar aqui. Como muitos aqui começaram a ver milagres, sinais, prodígios, tudo que você tem visto Deus operar nesse lugar aqui. Nós já tivemos testemunhos aqui de pessoas bem de idade, mas nós já tivemos testemunhos aqui de crianças que foram curadas aqui. E mesmo assim, apesar de nós vermos tudo isso daqui, muitas das vezes nós venhamos até esse lugar aqui, pedimos oração, pedimos para que o homem de Deus esteja orando conosco, esteja orando pelos nossos problemas. E ainda mesmo assim, depois nós pensamos, será que foi lá? Ou será que foi naquele outro lugar que eu fui buscar um Deus também? Será que foi o Deus verdadeiro que fez isso? Ou foi o meu coração idólatra agora está querendo entregar para outra pessoa agora? Ou para outro santo, por que não assim dizer? Ou pior ainda, será que foi lá no Deus verdadeiro? Ou foi no macumbeiro? Ou foi na promessa? Ou foi na simpatia? Ou foi no quê? Tão pouca coisa. Deus, aguenta aí só um pouquinho. Eu só vou ver o que aquela pessoa lá vai me dizer sobre o meu futuro, como que eu faço para escapar dessa, o que eu tenho que fazer. Deus, só um pouquinho. Eu sei que eu tenho andado contigo, eu tenho visto coisas, mas aguenta aí só um pouquinho. Eu preciso só me divertir com meus amigos aqui agora. Você sabe como é que é, né, Deus? Eu sou homem, então eu preciso ir de repente dar um pulinho no boteco, bater um papo, falar sobre futebol. Nós nos afastamos da onde nós temos visto Deus por tão pouco. E muitas das vezes, eu posso falar isso daqui como pastor agora. Eu vou falar uma coisa para você, quando você se afasta, tá? Não é Deus. Não é Deus, porque nós temos aprendido sobre a graça, a misericórdia, o senhorio de Jesus Cristo nesse lugar. Mas muitas das vezes, quando você anda com um leproso, você volta leproso. Muitas das vezes, quando você anda com um bêbado, você volta bêbado. Muitas das vezes, quando você sai só um pouquinho e você anda com drogados, você vai voltar drogado. Você deveria de trazer os bêbados para cá, os drogados para cá. Você deveria trazer os adúlteros para cá, mas é muito melhor andar com os adúlteros. É muito melhor estarmos lá com eles. Ah, mas quem sabe não seja nem tão ruim até eu andar com eles, vai que eles me convertem, né? Ou me desconvertem, como você queira. E é só um pouquinho, Deus. Eu só vou ali, mas eu já volto. E aí quando você chega aqui, o Espírito Santo de Deus diz assim para você, ou diz assim para nós: aonde você andou? Eu? É, você. O que é que você fez? Nada, Senhor. Isso quando não. O Espírito Santo de Deus usa muitas vezes as pregações, as ministrações para nos confrontar aqui. Para mostrar para nós o que é que temos feito de errado, o que é que precisamos parar. E aí nós também não gostamos. E queremos o quê? Vamos nos separar daqui, vamos andar com leprosos, ou vamos andar com outros tipos de doenças, vamos andar com aqueles que Deus está te mostrando no teu coração agora, que você tem andado, que você tem buscado. Mas a grande pergunta é: por que é que nós fazemos isso? Sabendo que isso vai refletir em doença, problemas para a nossa vida. Meu querido, todas as vezes que eu conheci, quando não que vieram desabafar comigo, sabe, aquelas pessoas que saíram um pouquinho, seja homem ou seja mulher, e que resolveram andar um pouquinho só no meio de adúlteros, no meio de pessoas que tinham conversas
diferentes, quando eles voltam doentes. E sabe o que é pior? Muitas das vezes ainda nós culpamos a Deus. Poxa vida, Deus, eu estava sentado todo culto naquele mesmo lugar, naquela mesma fileira, eu estava lá, eu ia diante do Senhor, eu buscava o Senhor. Ora, e o que o Senhor fez, Deus? Eu tenho certeza que o Senhor não viu, quando eu saí só um pouquinho. Quando eu fui atrás de alguma coisa que eu achei mais importante do que o Senhor. Quando eu fui atrás de alguma coisa que eu achei melhor do que o Senhor. Foi só um pouquinho. Eu saí só um pouquinho. Mas no caso de Geazi, esse pouquinho não foi só um pouquinho. A saída foi, mas as consequências daquilo sobre a vida dele. Quanto tempo mais nós vamos estar saindo só um pouquinho? Quanto tempo mais nós vamos estar brigando com Deus? Nós vamos estar deixando que algumas coisas entrem na minha vida, entrem na nossa vida. Ah, foi só... A moça só falou que eu merecia uma esposa melhor, mais carinhosa. O moço só falou que eu merecia um rapaz mais bonito, mais atipado. Foi só um pouquinho. Eu saí só um pouquinho. Eu saí só um pouquinho, porque vai que... Afinal de contas é um santo tão famoso, ou é um lugar tão famoso, apesar de ir contra o que a Bíblia fala, mas tanta gente vai lá, então eu vou lá só um pouquinho, só para me ver. Vai que lá resolve o meu problema. O que eu gostaria de deixar para você nessa noite aqui, é que você compreenda que tudo que você tem visto aqui, tudo que nós temos visto aqui, todos os milagres, todas as curas que têm sido feitas aqui, sejam elas na área da saúde, seja na área da família, seja na área espiritual, é a presença de Deus que está aqui. E eu gostaria que o Espírito Santo te ministrasse nessa noite, para que aquilo que tem te tirado só um pouquinho daqui, não daqui igreja, mas daquilo que você tem visto aqui, da presença de Deus aqui, de poder louvar e adorar o Deus verdadeiro, dar testemunho do Deus que você tem visto aqui, que você tem conhecido aqui, para que mais pessoas possam estar conhecendo desse Deus e sabendo que Deus vai estar com você em todos esses momentos. Deus é com você, Deus é com a tua vida. Se não fosse assim, você não estava aqui. Foi Deus que te trouxe nesse lugar aqui. E Ele te trouxe nesse lugar aqui para que a tua história mude, para que a tua vida mude, mas mude para melhor, meu querido. Vai depender só de você. Vai depender de como você tem se posicionado. Vai depender do que você tem feito. E não adianta, depois de nós termos feito, nós ainda queremos culpar Deus. Se você olhar aquelas lepras com que você chegou aqui, não foi Deus que colocou na tua vida, foi você que foi buscar. Foi você que em algum momento quis estar naquele lugar. É claro que salva a área da saúde, mas a maioria das coisas que tem nos machucado, que o diabo tem deitado e rolado na nossa vida, é porque nós saímos por algo que nós achamos mais importante do que Deus. Por algo que nós achamos que é muito melhor nós estarmos na presença daquilo, seja uma droga lícita, ilícita, seja tem tantas coisas, eu não vou nem falar, não vale a pena fazer propaganda aqui. Mas o Espírito Santo de Deus já está ministrando cada um de nós aqui. O Espírito Santo de Deus já está ministrando aqueles que assistem pela internet nessa noite. Porque tem coisas que nos tiram da presença de Deus. E nós ainda achamos que Deus não está vendo. E nessa noite, eu gostaria que você compreendesse que você está num lugar onde a presença de Deus tem se manifestado. E essa presença de Deus tem te acompanhado por todos os lugares onde você tem andado. Essa presença de Deus é sobre a tua boca, para que você conte do que você tem visto, daquilo que você tem vivido.
daquilo que Deus tem feito na tua casa, tem feito na tua vida. Em nome de Jesus, eu gostaria que o Espírito Santo de Deus estivesse nessa noite, que você desse permissão para Ele, para que Ele venha tirando tudo aquilo que você diz: Deus, é só um pouquinho. Ah, pastor, mas se eu sair só um pouquinho, Deus não me perdoa? Claro que perdoa, meu querido, Deus vai te perdoar. Mas lembra quando foi nos ministrado no último domingo? Se você começar a sair só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, daqui a pouco você não vai se arrepender de sair só um pouquinho. Daqui a pouco vai ser bom você sair e voltar com alguma coisa, sair e voltar com alguma coisa. O arrependimento não vai mais vir sobre a tua vida. Você vai achar que aquele só um pouquinho é normal. Ah, é tão bom quando eu oro a Deus, quando eu adoro a Deus, quando eu faço a minha oração para Jesus Cristo, Pai do nosso Senhor e Salvador. É tão bom quando eu entro na presença, é tão bom quando eu busco, quando o Espírito Santo de Deus me toma. Mas, querido, se Deus falar com você nessa noite, e Ele está falando, tudo aquilo que é só um pouquinho, e se não for tão pouquinho assim ainda, vamos entregar na presença de Deus. Vamos nos lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida. Vamos se lembrar de onde Deus nos tirou. Vamos nos lembrar que Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que pudéssemos ter vida eterna, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. E é isso que você tem que buscar. Mas aonde? Em Jesus Cristo. É Ele quem te promete vida e vida em abundância. Amém, meus queridos? Jesus Cristo passou por tudo que passou, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. A palavra de Deus diz assim que os sinais seguirão aos que creem. Nós cremos, queridão. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos. E é isso que nós temos que ver, é isso que você tem visto aqui, é isso que nós temos buscado diante de Deus, e é assim que tem que ser a tua vida. Hoje uma pessoa falou assim para mim: puxa vida, eu sofro tanto por causa do olho gordo das pessoas. E eu perguntei assim para ele: meu querido, o que é maior? O Deus que nós servimos, o Deus que nós temos buscado aqui dessa igreja, ou o olho gordo das pessoas? Aí ele falou: ah, pastor, é Deus? Então glória a Deus, então você não vai mais sofrer com isso. Você serve um Deus que pode todas as coisas, que aquilo que para nós é impossível, para Ele não é. Não saia mais só um pouquinho, não deixe Ele só um pouquinho, não troque Ele por mais nada. Lembre-se do que nós temos visto, do quanto Ele tem se manifestado aqui nesse lugar. Amém?